Hoje é dia de psicologia com pipoca. E hoje a gente vai ter uma psicologia com pipoca diferente. Meu nome é Cris Orlandi e hoje eu vou falar de 2 filmes ao mesmo tempo, fazendo uma comparação entre os dois nos aspectos psicológicos. Eu vou falar de Forrest Gump e de Coringa, do Coringa com o Joaquin Phoenix. Como que esses 2 personagens, Forrest Gump e o Coringa, na verdade o Arthur Fleck do filme Coringa, os dois têm um problema psicológico. E por que que eles agem de maneira tão diferente e eles se expressam de maneira tão diferente, né? Vamos ver, assim, que o Arthur Fleck foi criado por uma mãe que, além de não apoiá-lo nessa disfunção, talvez tenha sido a causadora da disfunção dessa, vamos chamar de doença psicológica que ele teve. No caso do Forrest Gump, ele nasce com uma doença do neurodesenvolvimento, não sabemos exatamente qual é, que causa para ele alguns problemas também disfuncionais. Ele tem ali um retraso mental atestado depois pela escola, quando a mãe dele vai buscar matriculá-lo numa escola normal, entre aspas, né? E o diretor fica receoso de aceitá-lo e ela tem que usar até de subterfúgios para conseguir deixá-lo naquela escola ou conseguir matriculá-lo ali. Ele é muito estimulado por essa mãe, inclusive, para aceitar a si mesmo como ele era, como ele é, estimulá-lo, não deixar que as pessoas o tratem de maneira diferente. Uma das frases, né, que ela diz para ele, que ele continua dizendo sempre é: eu não sou tonto. Tonto é quem faz tonterias. Portanto, eu não sou uma pessoa tonta porque eu não faço tonterias. Em contrapartida, né, a gente vê com o Arthur Fleck, com o Coringa, que uma das frases mais marcantes dele é: eu espero que a minha morte faça muito mais sentido do que a minha vida. Características da personalidade dessas 2 pessoas que têm problemas psicológicos muito fortes, né? Disfunções, vamos dizer assim, de personalidade, não problemas psicológicos. O Arthur Fleck, sim, tem problemas psicológicos, mas os 2 têm disfunções neurológicas e de personalidade. Como que cada um foi lidando com a vida, com as dificuldades da vida e tendo uma percepção do mundo que se mostra, né, no filme de maneira artística e ficcional de jeitos diferentes. Então a gente vê pela maneira artística, ficcional, a percepção de mundo que o Forrest Gump tem. Ele vai passando por dificuldades, obstáculos, e como ele vai percebendo isso? Ele vai para a guerra, ele tem problemas financeiros, a mãe dele passa por doença, rejeitado por uma namorada, ele passa por várias dificuldades na vida. E qual que é a percepção dele disso? Ele vai vivendo, ele vai fazendo as coisas, ele vai se envolvendo com esses problemas de uma maneira quase ingênua, porque, claro, tem ali um aspecto também da disfunção dele, mas essa leveza, essa ingenuidade. E de novo, gente, aqui eu tô falando sempre dos aspectos psicológicos, não estou entrando na questão política ou histórica ou contextual do filme, né? Vamos olhar aqui de novo para o aspecto psicológico. Por um outro lado, o Arthur Fleck, ele tem uma percepção do mundo de desigualdade, né? O olhar artístico, ficcional do filme que mostra a percepção e o olhar do Arthur Fleck para o mundo é de injustiça, de dor, de sofrimento, né? Um filme carregado, porque é a percepção que ele tem do mundo, né? Aquela mãe que o tratou de uma maneira muito injusta, que não o protegeu, né? Quando, não quero dar spoiler, mas assistam, quem não assistiu, assista o filme, a maneira como ele é cuidado pela mãe e depois como ele descobre mais pra frente as coisas que ele viveu na infância, na entrada para a adolescência, como foi tudo muito difícil, muito marcante, muito traumático, e como isso se reflete, né, no jeito que o filme é mostrado a partir da visão dele, né? Como é tudo muito duro, muito pesado. Aquele riso dele tem que ser mesmo um riso disfuncional, e aquilo é uma doença mesmo, né?
Existe aquele tipo de doença psicopatológica, né? Do riso disfuncional, que é uma labilidade emocional. E simbolicamente teria que ser um riso forçado, não teria como ele rir da vida, tendo passado por tudo que ele passou. Ele até anda com um crachazinho, né? Avisando as pessoas que ele tem esse tipo de doença e de disfunção. E como ele vai percebendo a vida, né, de uma maneira muito desagradável, muito pesada, e como a forma como ele foi apresentado à vida, como ele foi criado por essa mãe, como essa mãe foi mostrando o mundo para ele, influenciou, né, nessa personalidade dele. Então, vamos imaginar que duas pessoas vivendo no mesmo mundo, sendo apresentadas ao mundo, ou tendo experiências de vida, ou muito traumáticas e muito ruins, ou experiências boas e com um olhar encorajador para o mundo, apesar dessas duas pessoas terem as suas dificuldades, como elas vão depois lidar com esses problemas e com essas coisas no decorrer das suas vidas, né? E eu faço com isso um paralelo que eu tenho desenvolvido para mostrar para as pessoas como que duas pessoas numa mesma empresa, passando pelas mesmas dificuldades, passando no mesmo, às vezes na mesma área, no mesmo cargo, passam por dificuldades de maneiras diferentes e umas enfrentam essas dificuldades de uma maneira mais resiliente e outras passam por as mesmas dificuldades enfrentando isso, entrando num burnout. E quais foram as diferenças que fizeram essas pessoas enfrentarem as mesmas situações dessa maneira, né? Claro que sem tirar a responsabilidade de um ambiente que sim pode ser hostil, mas o que faz duas pessoas viverem situações semelhantes de maneiras distintas? Existem situações que vamos vivendo, vamos encontrando na vida e coisas que fazem parte da nossa formação e do jeito que a gente foi sendo apresentado, situações que foram sendo gravadas no nosso sistema neural, que sim serão decisórios depois no nosso enfrentamento de problemas e conflitos e de situações da vida, e que elas podem sim depois serem ressignificadas com alguns trabalhos que a gente pode fazer, com treinos que a gente pode ter, com novas formas que a gente pode olhar para isso, né? Para isso que existem as terapias, para isso que existem a educação, por exemplo, que a gente tem na escola, as convivências com amigos, as novas experiências que a gente tem na vida. Então, eu convido vocês para assistirem de novo esses dois filmes e fazerem essa reflexão, né, de como essas duas vivências desses dois personagens, o Forrest Gump com a mãe dele, foi vivendo as experiências da vida dele, e como o Arthur Fleck, com essas vivências que ele teve com a mãe dele, com o ambiente ao qual ele foi exposto desde pequeno, teve uma percepção e foi reproduzindo algumas vivências na vida dele. E o Forrest Gump, com essas vivências que ele teve na vida dele e com essa mãe, ele foi reproduzindo as vivências na vida dele. Fica aí a reflexão para vocês, espero que vocês gostem e depois me digam o que vocês acharam. Até mais, nos vemos em breve com mais dicas do Psicologia com Pipoca. Até mais.